Agora são 6h05 e nós fazemos contato com Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, dirigente sindical e que participa aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco. Boa noite, Marcolino. Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Marcolino, hoje vamos fazer um programa especial, uma participação especial na sua coluna. A gente está vivendo atos em todo o Brasil e eu acho que é importante a gente destacar o que o ex-presidente Lula já realizou pelo estado de São Paulo. O que é que você acha? Eu acho que é importante, Rafael, que muitas vezes a população acaba não tendo a noção da importância de você ter uma relação, né, de um presidente desenvolvimentista, né, com os estados. E no caso do estado de São Paulo, nós passamos aí algumas décadas pós-ditadura militar, onde o nosso país ele tinha uma dívida com o Fundo Monetário Internacional, né, inclusive, né, quando ainda estava na presença dos sindicatos bancários, nós tivemos o Fundo Monetário Internacional discutindo, na época, a questão do subprime, né, que podia mexer, né, com os empregos bancários no mundo inteiro e mexer nas economias, né, do mundo. E lá, né, ficou claro aquela necessidade de você não ter mais a dívida com o Fundo Monetário Internacional, porque qual que é o princípio do Fundo Monetário Internacional? Quando um país tem uma dívida com a FMI, né, qualquer investimento, né, no país para ser feito acima de 500, né, milhões, tem que ter uma autorização do Fundo Monetário Internacional. Então, durante toda a gestão do Fernando Henrique Cardoso, né, do Collor, do próprio Sarney, né, o Brasil não tinha investimentos porque o nosso país, né, tinha uma dívida com o Fundo Monetário Internacional ainda contraída na gestão dos militares. E no governo Lula, né, conseguiu pagar essa dívida, Rafael. Então, quando você paga essa dívida com o Fundo Monetário Internacional, então o Brasil ele passou, né, a ter o direito de fazer um processo de investimento no país sem ter a necessidade de fazer um pedido formal ao Fundo Monetário Internacional para fazer os investimentos. Porque como o Brasil, os Estados Unidos era credor do Fundo Monetário Internacional, credor, né, o Brasil devia ao FMI, não podia fazer esse investimento. E na gestão Lula, isso deixou de existir, né? O Brasil pagou a dívida do Fundo Monetário Internacional, pagou a dívida externa, e aí passou a investir, no caso do estado de São Paulo, teve mais investimentos do metrô. Se você olhar todas as linhas do metrô hoje, tem recurso do governo federal. Se você pegar hoje no estado de São Paulo, o Rodoanel, né, 2/3 do Rodoanel é recurso do governo federal. A hidrovia, né, Paraná, né, que é Paraná-Tietê, né, também recursos do governo federal. Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida. Se você for na região, né, de Araçatuba, né, lá em Araçatuba foi feito um Porto Seco, né, recursos do governo federal. Se você pegar os investimentos, as principais rodovias têm recursos do governo federal. Né, as UPAs que foram feitas no Brasil inteiro, né, o SAMU, que foram ações estruturadas para a saúde, né, no estado de São Paulo, não só no Brasil inteiro, só foi possível ser feito porque você, né, pagou essa dívida com o Fundo Monetário Internacional. Você deixou de dever, né, para o FMI e você passou a ter o direito de investir o dinheiro arrecadado dos impostos dos brasileiros, né, onde o governo avaliava que era importante. Então, os investimentos nos portos, os investimentos nos aeroportos, né, porque você tinha um governo desenvolvimentista e, ao mesmo tempo, você não tinha mais a marra do Fundo Monetário Internacional. Então, quando, né, a gente vê essa movimentação toda, né, em relação ao julgamento do Lula, o que está por trás também desse julgamento, Rafael, é essa disputa, né, de um projeto desenvolvimentista, um projeto que todo mundo ganha, quer dizer, o trabalhador ele teve mais renda, né, o aposentado passou, né, a ter um valor maior na sua aposentadoria, né, você não via, né, retirada de direito dos trabalhadores, os empresários também ganharam muito, né, os latifundiários, né, mesmo os bancos, né, o pessoal da indústria automobilística, os próprios empresas metalúrgicas, a confecção que na década de 90, né, a gente vê que estava quebrando a indústria da confecção, ela foi reestruturada, foi retomada. Então a gente percebe que o Brasil passou por um período de um crescimento, né, importante e estratégico para a América Latina. Então o julgamento que nós estamos vendo no dia de hoje, que está por trás de tudo isso, que tinha muita gente, né, que ganhou muito dinheiro no Brasil, mas pessoas que estavam melhorando a vida das pessoas. E tem grupos, né, aqui no Brasil, né, que acha que essa riqueza produzida e vinha sendo produzida pelo Brasil tem que ficar na mão de poucos. Então esse julgamento não é apenas um julgamento, né, do ex-presidente Lula,
né, o debate está por trás aqui, não é a questão do triplex, né, depois não vai ser, depois ao debate do sítio, que está por trás, né, um projeto que você criava a condição da população passar a ter autonomia financeira, da população passar a se apropriar de parte da riqueza produzida pelo Brasil. Seria para a maioria, eles querem que continue ficando na mão de poucos. Assim, não é que é triste a gente ver, né, a atual justiça brasileira, né, fazer um movimento como esse, né, de tentar, né, destruir um projeto de desenvolvimento nacional onde todo mundo estava sendo beneficiado. Então, o julgamento de amanhã, o que tem por trás de tudo isso, Rafael, é essa questão, né, de um Brasil para todos, do Brasil para uma pequena parcela da sociedade brasileira. E também a possibilidade do brasileiro poder escolher qual é o projeto que ele quer para o país, né, Marcolino? Eu volto de novo aqui, de novo já para o estado de São Paulo. Né, as principais obras que foram feitas, né, no estado de São Paulo, o recurso que veio desse projeto do desenvolvimento para todo mundo. Se você olhar, quando o FHC era presidente do Brasil, quem governava o estado de São Paulo era o PSDB. Né, eu posso falar com você com tranquilidade, são dados, são números que a gente trabalha o tempo todo. Teve menos investimento, né, no governo FHC, nos 8 anos do governo FHC no estado de São Paulo, do que os 8 anos que o Lula foi presidente. Então, ele teve mais recursos do governo federal em São Paulo, quando o Lula estava como presidente e o PSDB governando o estado de São Paulo, do que quando tinha o PSDB governando o Brasil e o PSDB governando o estado de São Paulo. Por quê? É um projeto, né, no caso do PSDB da época, de estado mínimo. Então, não tinha investimento. A ideia não era investir em infraestrutura, em portos e aeroportos, né, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. O estado de São Paulo, Rafael, é o segundo estado que mais, né, pagava a Bolsa Família é o estado de São Paulo. Eu perdi apenas para o estado da Bahia. Né? Por que o estado de São Paulo tinha? Porque ainda tem uma pobreza estrutural, né, no estado de São Paulo, que mais de 20 anos do governo do PSDB no estado de São Paulo não conseguiu dar conta. Os 8 anos do governo FHC, governo do Brasil, não deu conta de resolver a questão da miséria do estado de São Paulo. Que muitas vezes a gente olha a região metropolitana da Grande São Paulo, metropolitana de Campinas, de Santos, né, da região do Vale do Paraíba, mas a gente sabe que tem grotões, né, tem bairros, né, mesmo na cidade de São Paulo, né, que existe uma miséria estrutural no nosso país e o PSDB não deu conta, quando a FHC era presidente, né, o Estado era governado pelo PSDB, não deu conta de resolver. Né, não estou falando que com o Lula, presidente, também resolveu, mas minimizou bastante. Não via gente pedindo comida. Hoje você vê, né, pessoas na rua pedindo comida, coisa que você não ficou mais de uma década sem ver isso acontecer. Então, o julgamento amanhã, Rafael, é um pouco meio de desabafo também, né? Assim, é um Brasil que vinha dando certo para todos. E o que você vê agora é tentar, né, acabar com essa possibilidade de você ter, né, governos desenvolvimentistas, governos democráticos e populares, né, que olham para a maioria da população e não para uma pequena parcela. E o que mais entristece é que essa pequena parcela que hoje quer continuar ganhando, quer se apropriar da riqueza do Brasil, também ganhou muito dinheiro durante o governo Lula. Não tem nenhum setor da economia brasileira que não deixou de ganhar dinheiro durante os 8 anos do governo Lula. Então, né, quando a gente vê esse ataque, né, ao presidente Lula, a gente percebe que nessa parcela do setor empresarial brasileira, né, não são brasileiros, né, não tem o respeito pelo povo brasileiro, né, não quer ver o país se desenvolver. Então, é um meio que um desabafo, é o que está sentindo toda a população brasileira de ver esse julgamento acontecer no dia de hoje. É um desrespeito, né, pela história do presidente Lula, e principalmente, né, de um povo que estava se apropriando da riqueza que o Brasil vinha desenvolvendo. Quero agradecer a participação de Luiz Cláudio Marcolino, economista, dirigente sindical, que participa aqui do Jornal Brasil Atual todas as tardes, com a sua coluna São Paulo em Foco, apontando quais são os desafios que o Estado precisa superar para voltar para o seu caminho do desenvolvimento. Marcolino, eu quero agradecer a tua participação e amanhã certamente você também vai participar dos atos em defesa da democracia. Com certeza, Rafael. E esse é o momento, acho que a sociedade brasileira inteira tem que ficar atento, nós não podemos, né, continuar aceitando esse desrespeito à Constituição brasileira, né, às instituições, né, que para a gente é muito importante numa democracia ter instituições fortes e que de fato façam seu papel. Então até amanhã, vamos conversar um pouco mais sobre esse debate que é muito importante para a sociedade brasileira. Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.